Não existem dúvidas de que Deus é infinitamente criativo. Ele pode falar com a gente das mais diversas formas e executar planos que estão acima da nossa própria razão. Apesar disso, eu não sei se você já percebeu, mas Deus estabeleceu uma dinâmica para o nosso relacionamento com Ele. Enquanto eu estava no processo de criação desse canal, aprendendo a fazer thumbnail, editar vídeos e mais um monte de coisas, Deus me ensinou que a concretização do plano dele na nossa vida não depende apenas dele, mas da nossa correspondência, da nossa interação com Deus. E olha só que legal como que foi que ele me ensinou isso. Ano passado, 2022, entre o dia que eu gravei o primeiro vídeo desse canal e que efetivamente o canal foi lançado, foi ao ar, eu tava um dia em casa lendo a minha Bíblia e Deus falou muito forte comigo através daquele texto que conta a história de Filipe e o eunuco. Lá no início do capítulo 8 diz que o anjo do Senhor disse para Filipe: levanta-te e vai para o sul, e desce pelo caminho que vai de Jerusalém para Gaza. Quando ele chega lá, ele se depara com o eunuco, que era um funcionário da rainha etíope na época. E a Bíblia conta que esse eunuco estava no seu carro voltando de Jerusalém. Nesse momento, então, o Espírito de Deus fala com Filipe e diz assim: aproxima-te e suba nesse carro. Ele novamente obedeceu, então, se aproximou do carro e percebeu ali que o eunuco estava lendo o livro de Isaías e aproveitou isso para puxar papo com ele. O eunuco disse que não estava entendendo nada, convidou o Filipe para subir no carro, ele subiu. E a partir daquilo ele começou a compartilhar Jesus com o eunuco, que creu então que Jesus é o Filho de Deus. E a Bíblia conta que naquele mesmo dia ele foi batizado. A partir dessa história incrível, então, Deus me ensinou duas coisas sobre o que eu passei a chamar de dinâmica de Deus. A primeira delas é que Deus dá uma ordem inicial, que pode ser não só um chamado específico, como foi no caso de Filipe, mas um desejo, uma vontade muito forte no nosso coração, que a gente sabe que foi Deus que colocou. Só que a partir disso, o que Deus espera é que a gente corresponda a essa ordem inicial, que a gente dê o primeiro passo. Ele não sabia o que ele ia encontrar lá, mas mesmo assim ele decidiu obedecer àquela ordem inicial dada por Deus, porque ele confiava em Deus. Na nossa vida, nós precisamos nos render 100% a Deus, depositar totalmente a nossa confiança nele, não em coisas ou pessoas. E a maior prova de que nós confiamos em Deus é quando nós obedecemos às suas ordens e também fazemos a sua vontade. A segunda coisa que eu aprendo sobre a dinâmica de Deus com essa história é que só existiu uma segunda ordem dada por Deus através do seu Santo Espírito quando Filipe cumpriu a primeira etapa, a primeira ordem dada. Além disso, perceba que Deus não explicou para ele como que ele deveria abordar o eunuco, exatamente o que ele deveria falar. E aqui eu entendo que como Filipe estava conectado com Deus e sabia da sua vontade, ele soube exatamente o que fazer naquele momento. Ele utilizou da sabedoria, da inteligência que Deus nos dá para poder executar a segunda fase daquela ordem inicial que Deus deu. E na nossa vida é exatamente a mesma coisa. Deus certamente tem planos para nós, mas para que eles se concretizem, nós precisamos ouvir a voz de Deus, entender o que Ele quer que a gente faça e dar o primeiro passo. Nós precisamos colaborar com Deus. Deus não vai fazer o que está ao nosso alcance. Nós precisamos fazer o que está nas nossas mãos, de acordo com a vontade dele, é claro. E quando nós fazemos o que é possível, Deus então vem e faz o que é impossível. Você já reparou lá na história em que Jesus ressuscita Lázaro? Qual foi a dinâmica ali do que aconteceu? Jesus não rolou a pedra por ele mesmo, nem mandou os anjos rolarem a pedra. O que foi que ele fez? Primeiro ele deu a ordem: rolem a pedra. Depois disso então foi que ele veio e fez o impossível, que era ressuscitar o Lázaro que já estava morto há 4 dias. Você percebe aqui a dinâmica de Deus? E se eu não tivesse correspondido à ordem inicial que Deus me deu para fazer esse canal aqui que você está assistindo hoje, você acha que ele existiria? É claro que não. E naquele dia que Deus usou tudo isso para falar ao meu coração, eu escrevi naquele meu famoso caderno exatamente assim: usa-me, Senhor, para que muitos te conheçam e compreendam a sua palavra como hoje o Senhor me ensinou a compreender. Assim como Filipe foi usado na vida do eunuco da Etiópia, usa-me também. E agora, na sexta-feira passada, mais de 6 meses depois que esse canal começou, eu recebi com grande alegria no meu coração 2 mensagens de pessoas muito especiais. Uma delas falou pra mim que depois de assistir os vídeos aqui do canal, ela começou a fazer algumas mudanças na vida dela. Coisas que Deus começou a falar ao coração dela que precisavam acontecer. E a outra me agradeceu porque Deus usou um dos vídeos daqui do canal, Eu Preciso Te Contar, para falar ao coração dela num momento muito difícil. Isso enche meu coração de alegria, porque eu posso finalmente perceber que Deus está fazendo, está agindo, está usando a minha vida para a honra e glória do nome dele. Mas tudo isso começou porque eu correspondi à primeira ordem que Deus me deu. E você? Tem um sonho que Deus colocou aí no seu coração? Ou tem uma ordem inicial que Ele te deu? O que é que está ao seu alcance fazer agora?
talvez seja a hora de dar o primeiro passo. Um grande beijo pra você, se inscreva aqui no canal e eu te espero na semana que vem, porque eu preciso te contar.